você pode, abra sua Bíblia aí comigo em 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 10. 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 10. Diz o texto: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Vamos ler outra vez? Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Pai, é a Tua palavra que vamos ministrar. Pedimos aqui a Tua boa mão, pedimos a Tua bênção, para que possamos experimentar cada vez mais coisas tremendas do Senhor. Esconde o Teu servo aqui atrás da cruz de Cristo e faça com que nós entendamos o que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações nesse tempo que vamos passar, compartilhando a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Há uma expressão muito usada nos dias de hoje que me preocupa profundamente. É a expressão nada a ver. Hoje, quando exortamos alguém por algo que está fazendo, logo vem a resposta, né? Nada a ver. Tá por fora. Você está exagerando, pastor. Tem sido assim com muitas e muitas áreas na nossa vida. As pessoas acham que não tem nada a ver, por exemplo, namorar com pessoas mundanas. A pessoa acha que não tem nada a ver ouvir músicas mundanas. E eu quero compartilhar, nesse tempo que vamos passar aqui, argumentos históricos e argumentos bíblicos. O que a história e a Bíblia nos diz, nos ensina sobre a música e sobre os efeitos da música no coração do homem. Não quero aqui de forma alguma enfiar alguma coisa na sua cabeça, algo que seja meu pensamento, mas espere em Deus que aquilo que nós estudamos, que aquilo que pesquisamos, possa surtir efeito na sua vida e que você possa ser melhor e melhor e melhor a cada dia. Quero compartilhar 3 motivos pelo qual não ouço música mundana. Quero que você entenda o seguinte: eu fui músico profissional durante muitos anos, vivi de música durante alguns anos da minha vida, no início do meu casamento, por exemplo. Já tive a oportunidade de viajar boa parte do país, tocando com bandas de baile, tocando em todo tipo de festa que você pensar. Por isso, me sinto aqui na obrigação e no dever de compartilhar com você 3 motivos pelo qual não ouço música mundana. Não quero fechar o assunto dizendo que são só esses motivos. Talvez Deus compartilhe ao seu coração outros motivos que vão fazer com que você pare, de repente, de ouvir músicas mundanas. Mas eu quero compartilhar 3. O primeiro deles é: a música é um veículo usado para transportar um ou mais sentimentos ou impressões. Presta atenção aqui, meu amado. A palavra música no dicionário significa a arte de expressar os diversos afetos da alma através dos sons. Ou seja, através da combinação dos elementos musicais, que são o ritmo, a melodia e a harmonia, você consegue expressar sentimentos, muitas vezes sem dizer uma palavra, sem cantar uma palavra. Alguém um dia disse o seguinte, que a música é como uma faca que pode ser bem usada por um açougueiro ou ser mal usada por um serial killer. Na realidade, essa pessoa que disse isso queria defender a tese de que não havia problema algum ouvir ou até tocar músicas mundanas, desde que houvesse coerência por parte daquele que ouvia ou tocava. Pensarmos um pouco melhor, querido, veremos que a maioria das músicas mundanas de hoje são carregadas de mensagens que não se adaptam ao padrão bíblico de santidade e luta contra o pecado. Mesmo sem que hajam letras, mesmo sem que hajam mensagens explícitas, existe uma condução de sentimentos através da combinação dos sons. Em 384 a.C., Aristóteles já dizia isso, meu irmão. Ele dizia que a combinação de sons trazem sentimentos e mensagens que são claramente percebidos. Ele dizia o seguinte: emoções de toda espécie são produzidos pela melodia e pelo ritmo. Tem a música, portanto, o poder de formar o caráter, e os vários tipos de música distinguem-se pelo seu efeito sobre o caráter. Olha só, meu amado, Aristóteles viveu há séculos atrás e já dizia isso, já dizia que a música ela claramente tinha uma influência sobre o sentimento das pessoas. E o que ele diz
é um pouco mais contundente quando você analisa as tribos hoje, quando você analisa os tipos de pessoa e o que elas gostam de curtir e as músicas que elas gostam de ouvir e como elas gostam de se vestir, se adequando à mensagem das músicas. Os estilos influenciam pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes credos, de raça ou cor. Os roqueiros, por exemplo, se diferenciam muito dos punks, dos thrashes, os funkeiros, os eruditos, etc. Ou seja, as pessoas elas são extremamente influenciadas pelas mensagens não explícitas nas canções. Por volta do século 6 a.C., o matemático e filósofo grego Pitágoras descobriu que a música podia ser reduzida a números e relações matemáticas. Sendo assim, meu irmão, é possível, pela combinação da melodia, do ritmo e da harmonia, criar diversos ambientes, mexendo no sentimento e manipulando até involuntariamente a plateia. Frank Zappa, que é líder de um grupo chamado Mothers of Inventions, declarou o seguinte: os sons altos e as luzes brilhantes de hoje são instrumentos tremendos para a doutrinação. É possível modificar a estrutura química humana com as combinações certas de frequências. E ele diz mais: se o ritmo certo faz você balançar o pé, que tipo de ritmo faz você dobrar o punho e bater? Querido, olha só a declaração desse jovem, desse sujeito, eu não sei nem se é jovem. Olha só o que ele fala, olha o peso disso que ele fala. O diabo sabe exatamente como manipular o sentimento humano através dessa combinação de sons. Nós estamos falando de um grupo mundano, de um grupo que prega todo tipo de abobrinha que você pensar. E isso está entrando dentro das casas hoje. Talvez os seus filhos ouçam, ou talvez você, querido, que me ouve, já teve a oportunidade de ouvir um sujeito como esse. Continuando a nossa argumentação, depois a gente volta nisso. Platão foi um outro filósofo grego e ele gostava muito de música. Diz a história que ele já selecionava as melodias segundo a influência que essas melodias exerciam sobre o povo. Ele indicava as músicas que tinham finalidades guerreiras, as músicas que tinham finalidades estimulativas e educativas. Hoje na igreja é mais ou menos assim também. É só você olhar o louvor da sua igreja, você vai perceber claramente isso. Músicas hoje de guerra são músicas um pouco mais agitadas, que tem uma batida, um ritmo mais frenético, ao contrário de músicas de adoração. É claro que toda regra tem sua exceção, mas na maioria das vezes é assim. Música rápida, música de guerra. Música de louvor são canções alegres. Música de adoração são canções mais introspectivas, mais lentas. É assim mesmo, querido. A música, ela tem todo esse poder. Pode ser um instrumento muito benéfico na condução das pessoas a Deus. Olha, continuando aqui, estudos provam que determinadas vibrações na música são agentes para captação inconsciente de mensagens. Isso é muito usado na indústria cinematográfica para conseguir o estado alterado de consciência das pessoas ou para conseguir o efeito desejado em determinadas cenas. Hollywood já descobriu isso. Pode olhar que hoje a parte de áudio dos cinemas estão sendo cada vez mais aprimorados para dar uma impressão mais real. Volta e meia você se encontra ali assistindo um filme e de repente você é impactado por algum som esquisito, um som sinistro. Aquele negócio vai te trazendo medo, vai te trazendo aquela opressão e de repente aquele barulhão e você toma um susto com o barulho e a cena e de repente alguma coisa ali e tal. É assim. Quem nunca se assustou, né, assistindo um filme do Tubarão, por exemplo, e aquela musiquinha de fundo, aquelas duas notinhas, apenas duas notinhas, pam, 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 lá no grave, aquele negócio vai te trazendo um suspense, um negócio ruim, e de repente, ou então, cenas de filmes antigos, Alfred Hitchcock, aquele violino bem agudinho, trim, 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 trim. Qualquer lugar que você vai, meu irmão, e você ouve isso, você lembra disso, você sabe a mensagem que essas notas estão te trazendo. Na realidade, a combinação ali, tudo, e a associação da imagem com o áudio é muito forte, não tem como você sair disso. É por isso que, particularmente, eu sou contra a questão de se pegar uma música mundana e se colocar uma letra evangélica, porque o áudio, o som, a combinação dos sons ali já está associado a uma mensagem que já foi lançada. Então, muitas vezes, os crentes fazem isso. É claro que numa estratégia, como foi
a de Martim Lutero, quando na Reforma ele não tinha muita coisa a que recorrer e segundo a história nos conta, ele usou até muitas músicas seculares da época e transformou-as em canções que hoje se cantam até nas igrejas. Via de regra, meu irmão, essa associação é prejudicial. Certa feita, eu estava assistindo uma reportagem em que a Globo estava metendo pau nos evangélicos, né? Ela filmou o culto de uma igreja, eu não vou dizer o nome aqui por questões éticas, mas filmou aquele culto e no momento dos dízimos das ofertas, aquela igreja começou a puxar uma música assim: tá na hora, tá na hora, tá na hora de ofertar, põe aqui sua moedinha pra Jesus te abençoar. Não tem como eu desligar, eu desassociar a melodia à pessoa da Xuxa e das músicas que ela cantava. Isso é muito, muito forte hoje. Algum tempo atrás, um jovem conversava comigo e ele dizia: pastor, você viu a nova música aí que tá rolando? Eu falei: não. Como é que é? Ele começou a cantar: só as pastoras, as missionárias, diaconisas, Oh, meu irmão, nós não precisamos disso, não. Deus é Deus profundo, é Deus rico em sabedoria, irmão. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 11, no verso 33, ele vem dizendo assim: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. No verso 36 desse mesmo capítulo 11, ele vem dizendo assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ou seja, meu irmão, todo princípio e todo fim apontam para Jesus, é dele que nós recebemos as coisas. E diz mais, no capítulo 12 desse mesmo livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele continua a exortação à igreja de Roma, dizendo o seguinte: olha, e não vos conformeis com esse século, mas sede renovados na vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. E o mesmo apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 17, orando pela igreja de Éfeso, ele vem dizendo assim: olha, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha, no Salmo 87 também diz algo interessante. O verso de número 7 do Salmo 87 diz assim: todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. Meu amado, minha amada, nós não precisamos de influências do mundo para poder ministrar o Senhor. Ele tem o que é melhor para a nossa vida, Ele faz o que é melhor para a nossa vida, e Ele com certeza deseja abrir sua mente para que você crie novas melodias, para que você entoie canções novas e para que as suas fontes realmente estejam nele. Até em táticas militares anti-guerrilhas ou em manifestações populares, o poder da combinação dos sons é usado para inibir os oponentes. A marcha sincronizada, que produz aquele barulho de botas no chão, as vozes de comando, os gritos de guerra, as batidas ritmadas dos cacetetes nos escudos, fazem com que os pequenos pelotões representem algo muito mais ofensivo do que realmente são. É o poder da combinação dos sons. Meu amado, você precisa abrir o seu olho com o que você está permitindo entrar na sua casa. Olha, até na Bíblia, esperava-se que a música proporcionasse uma experiência diferente. Eu vou te mostrar aqui alguns relatos. 1 Samuel, capítulo 10, versos 5 e 6, falam sobre o chamado de Saul. A Bíblia diz que o profeta declarou a Saul, dizendo: olha, Saul, você vai em tal lugar assim, você vai encontrar um grupo de profetas que vem descendo, precedido por música e tal, e ali você vai entrar no meio daquela turma ali e você vai ser transformado num novo homem. E a Bíblia relata exatamente isso. Saul foi, encontrou a turma ali, alguns tocando, e os profetas vinham profetizando, e Saul recebeu ali um toque diferente de Deus. Ele recebeu uma experiência nova com o Senhor ali, e a Bíblia diz que ele foi transformado em um novo homem. Em 2 Reis, capítulo 3, versos 15 e 16, fala sobre Israel, que estava ali oprimido pelos seus inimigos, precisando de uma estratégia de Deus. De repente chamaram o profeta, e o profeta foi ali e falou: olha, manda trazer um tangedor, ou seja, uma pessoa que tocava. E no momento em que ele estava ali tocando, aquele tangedor estava ministrando a Deus ali, houve uma experiência, houve um ambiente, uma nuvem de adoração, e Eliseu recebeu ali a estratégia para Israel. 1 Samuel, capítulo 16, verso 23, diz o seguinte: que Davi, ele foi chamado para ajudar Saul
quando estava passando aperto. Saul estava passando um momento terrível da sua vida e sofria de um mal ali. A Bíblia diz que um espírito maligno atormentava Saul e a música de Davi fazia com que Saul se acalmasse e aquele espírito maligno saísse daquele lugar. Era assim. Até biblicamente esperava-se que a música proporcionasse uma experiência diferente. Meu amado, você não pode ficar alheio a tudo isso que eu estou te falando. A música é um veículo usado para transportar um ou mais sentimentos ou impressões.